Você já fez vários cursos para atuar como profissional do desenvolvimento humano, mas não consegue avançar em sua carreira? Fica sem saber como iniciar e ainda tem dúvida qual público você vai ajudar? Nesse vídeo irei compartilhar com você sobre o nicho que mais cresce no mercado do desenvolvimento humano e como você pode se tornar uma profissional próspera dessa área. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, compartilhe e curte. O nicho de desenvolvimento pessoal é algo que aumenta a cada dia e acredito que você já percebeu que as mulheres são as que mais ocupam as cadeiras das palestras, workshops e treinamentos. Só que precisamos nos atentar a uma questão aqui. Existe no mercado de trabalho muito mais profissionais homens do que mulheres atuando como coach, treinadores, palestrantes. Você já pensou nisso? Esses dias eu estava dando uma mentoria e uma mentorada veio compartilhar um ensinamento que ela aprendeu com um treinador e disse que não conseguiu aplicar a ferramenta em sua vida. Com isso eu fiz uma pergunta para ela. Se ela tinha consciência que o território mental das mulheres é diferente dos homens. Ela disse que não sabia sobre isso. E aqui mora um grande segredo e também nos mostra a importância de ter mais mulheres atuando aí como treinadoras de mulheres. É importante lembrar que nós mulheres compartilhamos os mesmos desafios emocionais e muitas vezes as mesmas dores. Como vou falar de um universo com propriedade sem vivenciar ele? Podem até aprender através de um ensinamento verbal, mas nunca vivencial. E aí que está a diferença. O nicho de desenvolvimento pessoal e profissional direcionado para mulheres tem aumentado a cada dia. Muitas empresas têm se movimentado para proporcionar desenvolvimento para suas colaboradoras e líderes. Estimulam mulheres a ocuparem cargos de liderança. Outro ponto importante que você precisa saber é que mesmo as mulheres tendo mais formações acadêmicas, elas são as que menos se arriscam a concorrer aos cargos de liderança e são as que mais são prejudicadas pelas doenças emocionais, como ansiedade e depressão. Mulheres com vários recursos técnicos e poucos recursos emocionais. Recursos esses como autoconfiança, proatividade e autoestima. Aqui entra a atuação das treinadoras emocionais. Ajudar mulheres que estão sedentas em ter uma carreira próspera e o que as faltam é apenas o desenvolvimento dos recursos emocionais. Um nicho promissor e carente de profissionais especializados. Você deve estar aí se perguntando, mas o que faz uma treinadora emocional de mulheres? Uma treinadora emocional de mulheres é uma profissional do desenvolvimento humano especializada no universo emocional e comportamental feminino. Juliana, e o que é diferente? Vamos lá! A maioria dos profissionais do desenvolvimento humano costuma utilizar as técnicas e ferramentas da mesma forma para homens e mulheres. Eu, particularmente, nunca concordei com isso. Até porque a percepção de mundo da mulher é diferente dos homens. E não somente a percepção, mas também nos padrões comportamentais e o universo emocional e, óbvio, fisiológico. Ou seja, são territórios diferentes. A mulher é cíclica, o homem é mais linear, a mulher é mais emocional, o homem mais racional, a mulher tem um olhar holístico, o homem mais direcionado, a mulher é mais afetiva, o homem mais agressivo. Lembrando que tudo se desenvolve, tanto para homens quanto para mulheres. É claro que toda regra tem sua exceção. Precisamos levar em conta tanto a estrutura fisiológica, hormonal e educacional. São universos diferentes. Como a maioria dos profissionais não levam em consideração essas diferenças, muitas mulheres acabam se frustrando no processo de desenvolvimento humano. Não conseguem colocar em prática os ensinamentos, não conseguem mudar os hábitos disfuncionais, ficam animadas e motivadas no início do processo e depois desanimam e retornam à procrastinação e aos hábitos antigos. Esse olhar peculiar
é desenvolvido em uma treinadora emocional de mulheres. Levamos em consideração as fases de uma mulher. Aprofundamos na história dos desafios e conquistas das mulheres para entender melhor os comportamentos, potencialidades e limitações. Uma treinadora emocional de mulheres compreende sobre o universo emocional e comportamental e conhece as ferramentas específicas para auxiliar uma mulher em seu processo de transformação, levando sempre em consideração as nossas peculiaridades. E agora eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Você, como treinadora emocional de mulheres, irá elaborar trajetórias para o desenvolvimento pessoal ou profissional que poderá aplicar de forma individual ou coletiva. Utilizamos várias ferramentas e técnicas nesses processos, mas quero falar de uma específica aqui, que é o plano de ação. Se você não compreende as fases do ciclo de uma mulher e ensina essa ferramenta para as suas alunas, clientes, elas podem se frustrar por não conseguir aplicar aí na prática essa ferramenta. Atenção aqui, eu acho bom anotar, são 4 fases em nosso ciclo, 2 fases com a predisposição da introspecção e 2 fases de expansão. Agora preste atenção aqui. Se nessa ferramenta de plano de ação tiver em seu cronograma uma atividade que tem como objetivo, por exemplo, apresentar um projeto, e essa mulher estiver aqui nessas 2 fases, numa dessas 2 fases de introspecção, ela vai sentir dificuldade de apresentar esse projeto, ela vai sentir dificuldade de colocar em prática, de executar essa ação. E aí o que acontece? Ela leva para o seu dia a dia, para a sua rotina, né, esse cronograma do plano de ação para aplicar. Só que aí chega no dia de aplicação, alguns dias que antecede a data lá que ela colocou como meta, ela começa a trazer aquela sensação de incapacidade, de insegurança, porque ela está em uma fase de introspecção e não na fase de expansão. Ah, Juliana, mas e se eu tiver nessa fase de introspecção e não ter como mudar a data? Aí que entra a treinadora emocional. O que nós fazemos? Nós ensinamos recursos para essas mulheres estar utilizando aqui nessas fases. Porque quando eu compreendo o meu universo emocional, eu consigo compreender as minhas limitações e as minhas potencialidades, concorda? A partir do momento que eu tenho consciência disso e eu sei que eu estou nessa fase, o que eu faço? Eu vou para a ação de uma forma consciente e aí eu utilizo as potencialidades da fase e procuro desenvolver as limitações. Então, a fase de apresentação de projeto, a fase que nós estamos aqui com autoestima, autoconfiança, fica aqui nessas 2 fases de expansão. Então, é muito importante ter a consciência de que essas fases no nosso ciclo influenciam totalmente em nossas emoções. E, é claro, em nossos comportamentos. Porque não adianta eu querer ter um comportamento assertivo, uma atitude assertiva, sendo que eu não tenho combustível para isso. E qual é o combustível dos comportamentos? São as emoções. Eu preciso ter emoção coerente para aquele comportamento. Por exemplo, autoconfiança, autoestima, que são combustíveis de avanço, que são combustíveis de expansão. Compreende? Se eu estou aqui na fase de introspecção, aqui tem algumas emoções que são predominantes, que é a tristeza, a raiva, tá? O medo. E nessa fase aqui de expansão, entra as emoções aqui que mais predominam, que é o amor, a alegria, tá? A autoconfiança, a autoestima. Mas lembrando que nós conseguimos trabalhar nas fases, tudo é desenvolvido. O problema é que as mulheres não têm consciência disso e vai bater cabeça aí na vida real, né, no dia a dia. E começa a fazer algo e para no meio do caminho, aí entra a procrastinação. Aí ela traz aquela sensação, eu estava tão animada ontem, hoje eu não estou mais. Não é porque, minha autoestima vive lá embaixo. Não, ela pode oscilar. Então é importante você ter consciência de que
o mundo emocional das mulheres, o universo emocional feminino, ele oscila. Os homens, eles são muito mais lineares. Aí que entra, né, que é produtividade o tempo todo. Nas mulheres, a produtividade oscila. Eu tô falando de produtividade de externo, alta performance, que muitos falam aí, né? De resultados no externo. Existe uma fase aqui, que é essa fase de introspecção, que nós olhamos para dentro, muito mais para dentro do que para fora. Então é aquele momento assim que a gente não quer conversar muito, que a gente se olha no espelho e nós acabamos não sentindo bem com a nossa própria imagem. E isso é normal, isso faz parte de todas as mulheres. É fisiológico, é uma oscilação hormonal. Não existe um só dia que a quantidade de hormônio é o mesmo que o dia anterior. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do combustível das emoções, né? Que são os hormônios, é a química das emoções. Então, como eu não vou olhar para isso quando eu falo de comportamento? Quando eu falo de proatividade, quando eu falo de autoestima, de autoconfiança, de resultados, de gestão de tempo, não tem como, eu preciso olhar para a camada abaixo do comportamento, tá? O que nós olhamos? Só na superfície. E isso que é aqui que muitas mulheres acabam errando em seu processo de desenvolvimento e desistem no meio do caminho. Porque tentam introduzir uma ferramenta, uma técnica e por falta de conhecimento não conseguem e desistem no meio do caminho. Então o que nós mulheres, treinadoras de mulheres, nós fazemos? Nós compreendemos o universo emocional e comportamental feminino. Nós aprendemos ferramentas específicas para atuar nesse movimento aqui, né? Para auxiliar. É claro, existem ferramentas que não tem nenhuma diferença, que está tudo certo para homens ou para mulheres. Mas existem ferramentas que precisam ser específicas. Então, fica esse conhecimento aí. Eu tenho certeza que poucos profissionais da área conhecem sobre isso. E é muito importante para aquela mulher que deseja elevar outras mulheres, que deseja auxiliar outras mulheres em seu processo de desenvolvimento. Nós, treinadoras de mulheres, nós pegamos na mão de várias mulheres e trilhamos uma jornada de autoconhecimento e transformação através de palestras, workshops e treinamentos. Se você chegou até aqui, me diz se esse conteúdo faz sentido para você. Uma treinadora emocional de mulheres é além de uma profissão, é uma filosofia de vida. Mulheres que elevam outras mulheres.